Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por me receber na sua casa. É um prazer estar aqui. Eu te amo, eu oro por você e me sinto muito honrada em poder estar aqui nesse programa e saber que você está aí, está me recebendo. Muito obrigada. Pode contar com a gente, com as nossas orações. Hoje eu vou estar na Rua Taquari, 995 na Moca, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. E nós vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. É um dia maravilhoso. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E eu sei que é sempre um dia transformador. Você não sai da mesma forma. Você toca no corpo do Senhor, você fica 7 horas em jejum, né? Nós ficamos 7 horas, nós dedicamos essas horas ao Senhor. Isso tem feito toda a diferença na nossa vida. Então, venha, vamos buscar a Deus. Busque a Deus com a força da sua vida. Aqui no Salmo 1 diz assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera, dá certo. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. É uma palha. A vida do ímpio é como palha. Pega palha. O que é palha? Já foi. O vento leva. Não tem consistência, não tem estabilidade, não tem firmeza nenhuma. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Eles não resistem. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, aqui nós encontramos uma direção para a vida. Cuidado com conselhos, com influências, com quem você anda, com quem você se assenta, quem você para ouvir. Quais são seus mentores? Quem você tem ouvido? Os conselhos que você tem seguido? Ou você segue qualquer coisa? Hoje você está aqui, amanhã você está ali. Hoje você quer uma coisa, daqui a pouco você quer outra. É assim. Você ouve todo mundo, você pega uma coisa de cá, pega de lá e está perdido. De vez em quando você ouve uns dizendo assim, eu não sei, eu estou confuso, eu estou perdido. Mas claro, está intoxicado. Ouve uma coisa aqui, ouve outra, não toma cuidado com a vida espiritual, dá uma de Eva, acha que tem controle, vai ouvir a serpente e afunda com a vida. Aqui, a Bíblia diz assim, ó. Olha o que Deus falou de Jó. Presta atenção. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Meu Deus. Olha, eu vou ler na Almeida. Olha aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero,
reto, temente e se desviava do mal. Imagina Deus. Ontem eu ainda falei de Moisés. Deus falou: o meu servo Moisés é inteiramente fiel na minha casa. Deus elogiava você. Então, esse sujeito aqui era íntegro, ele estava inteiro em Deus, ele era justo, ele temia Deus e ele evitava o mal. Evitava o mal. Ele evitava o mal. O que a Bíblia diz? Fuja da aparência do mal. Parece mal, estou fora. Só de parecer mal, eu estou fora. A Bíblia não está falando fuja do mal, está falando fuja da aparência do mal. A Bíblia não diz fuja do mal, não. Fuja da aparência do mal. Mais do que fugir do mal, é fugir da aparência do mal. Então, o que ele fazia? Ele evitava o mal, evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Para mostrar que riqueza não tem o poder de te separar de Deus, se Deus for sua maior riqueza. Quando você tem dinheiro, o dinheiro não te tem. Porque não é o dinheiro o problema, o amor ao dinheiro. Quando você ama o dinheiro, aí você tem um problema. Quando você ama a Deus acima de tudo, meu querido, aí você só tem solução. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los, olha que pai de família, e fazia com que se purificassem. Olha o pai de família. Os filhos gostavam de festas e tal, e aí ele chamava, é hora de purificar. Ele chamava a família, vamos purificar. Tem que purificar, tem que santificar. De madrugada, este homem levantava de madrugada, ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Qual era a prática constante de Jó? Ser um homem íntegro, justo, temente a Deus e que evitava o mal. Um homem que estava liderando bem a família, um homem que acompanhava a vida espiritual dos filhos, um homem que dirigia a família, um homem que dizia para os filhos, vamos passar pela purificação e santificação. Precisa santificar, precisa purificar. Um homem que levantava de madrugada para oferecer seus sacrifícios a Deus, para orar a Deus, para buscar a Deus, para ter comunhão com Deus, oferecia as primícias a Deus. Um homem que se preocupava com o que estava no coração dos filhos. Vai que eles pecaram lá no íntimo contra Deus, amaldiçoaram a Deus, e isso não pode acontecer. Ele estava de olho em tudo. E era uma prática constante. Esse homem não fazia isso um dia ou outro, fez há 2 anos, há 10 anos atrás, o ano passado, no início do ano. Não! Era um homem constante. Constante no temor do Senhor. Constante na integridade. Constante evitando o mal, constante liderando a família, constantemente. Então, ele tinha constância na vida. Então, consistência, continuismo,
estabilidade, ele era constante. Quando eu vejo aqui, quando a mulher de Potifar se interessou por José, a Bíblia diz aqui, ó, olha só, no 7, no Gênesis 39, 7, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. E ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, como poderia eu, como poderia eu, como poderia eu? Então, cometer algo tão perverso, ser tão desleal, infiel e pecar contra Deus. Eu não faço nenhuma coisa nem outra. Eu não vou ser desleal com Deus nem com os homens. Eu não vou ser um traidor aqui. Eu não vou ser um traidor. E eu não vou pecar contra o meu Deus. Assim, embora ela insistisse, porque tem... Quando o diabo quer que você caia numa coisa, ele insiste. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Isso não é forte para você? Deixa eu contar uma história. Uma mulher, crente há muitos anos, fazendo a obra, batizada no Espírito Santo. Dizia que tinha dons. Que já tinha ajudado pessoas. E ajudado pessoas. Começou a entrar nessa onda da internet. Foi para a internet, ficava lá, olhava uma coisa, outra. E até que um dia, no Facebook dela, um homem entrou em contato com ela, começou a falar com ela, e ela, ao invés de botar um ponto final ali, aliás, que ponto final, né? Ela não podia nem ter dado início a nada. Mas o ponto final que eu falo é ter tirado dali, bloqueado. Ela diz que é aquilo, ela disse, bispo, é o que você fala. Por eu ser crente de muito tempo, conhecendo a palavra, batizada no Espírito Santo, com meus dons, eu achei que eu tinha controle. E ela disse, eu sempre tive um problema, que eu nunca trabalhei com Deus. Casada há muitos anos, mas a verdade é que eu não sei dizer, eu não gostava, eu acho que eu nunca gostei do meu marido. Eu tentei gostar do meu marido, mas eu não gostava do meu marido. Então eu vivia ali, porque eu era crente, então eu tinha que seguir, e não sei o quê. E aí eu comecei a dar papo para esse homem. E dali eu comecei a me distrair. A falar com esse homem, com frequência. E eu comecei a querer a fazer amizade com gente que não tinha nada a ver com a minha fé, com a minha vida. Resumindo, meus queridos, ela ficou amiga de uma mulher nada a ver com ela, não tinha nada a ver com ela. Começou a sair para tomar café com essa mulher.
E a mulher vivia uma vida, assim, ela ia à igreja também, mas numa igreja onde tudo podia, não tinha problema nenhum, né? Nenhum problema. Então ela, não, Deus é amor, venha como está, fique como está tudo bem. E era crente, se dizia crente, mas em sites de relacionamento, falando com um, falando com outro, a mulher era divorciada. E a mulher começou a botar isso na cabeça dela. E ela começou a se abrir para a mulher, que ela não gostava do marido, que ela mantinha o casamento por causa do que as pessoas iam dizer. Afinal, ela era crente, ela ajudava as pessoas, então ela ia manter o casamento, mas ela não gostava do marido. E aí essa mulher falou, olha, na minha igreja tem muitos divorciados, porque a gente entende que Deus não nos quer infelizes, e Deus não quer isso, então se eu não estou feliz, Deus também não está feliz, e por aí vai. E essa mulher não separou do marido, mas foi dando trela para esse homem. Resumindo, né, meus queridos, você já sabe, já deve deduzir, né? Não deduza as coisas. Eu mesma vou contar. Porque quando eu conto as histórias aqui, todas as histórias que eu conto, eu tenho permissão para contar, muitas não o nome, naturalmente, mas contar a história eu tenho permissão. Então é por isso que eu conto livremente, com muita tranquilidade, porque algumas pessoas não se importam de eu falar o nome, outras não querem, mas dizem, olha, a minha história está à disposição para ajudar outras pessoas. E essa mulher se envolveu com esse homem, e depois ela começou a ser ameaçada, ela entrou em pânico, perdeu a paz, começou a ter problemas espirituais terríveis. Aí a amiga, que era a conselheira dela, porque ela estava andando, ela estava se sentando, a roda dos escarnecedores, sumiu quando ela se encontrou no maior problema da vida dela, não queria nem saber, não falava com ela, nem queria saber mais, foi viver a vida dela, e ela lá na casa dela em desespero, por conta do pecado, por conta das ameaças do cara, o cara ameaçando que ia... Porque aí ela não queria mais se relacionar com o cara, e o cara ameaçando que ia contar para o marido dela, ia botar em rede social, e o cara ameaçando que tinha fotos com ela, e ela nem tinha certeza se ele tinha mesmo ou não, se ele tinha tirado escondido, que ele disse que tinha filmagens com ela, e aí chantageando que queria dinheiro, e se ela não desse o dinheiro que ele queria, ele ia soltar aquelas imagens nas redes sociais. Ela entrou em pânico. E foi quando ela veio me pedir ajuda. E claro, ela pediu socorro e confessou. E a orientação foi essa, né? Ela tinha que se arrepender, ela confessou todo o erro dela. E nós oramos para que Deus realmente desse aquele livramento. Ainda usei a palavra de Jó, uma palavra que diz que o Senhor livra até o que não é inocente, para o Senhor dar o livramento para ela. E falei para ela que estava tudo errado. Mostrei para ela que ela viveu uma vida de imagem, uma vida de aparência. Ela nunca trabalhou. Se ela tinha um problema no relacionamento dela, ela tinha que ter trabalhado aquilo. Ela nunca parou. Não, mas é que eu nunca gostei dele. Bicho. Não. Você não gosta do seu marido, você não gosta da sua mulher, não sei. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar isso. Você tem que ir a Deus. Você tem que orar por isso. Você tem que buscar uma libertação. Você tem que pegar isso para valer. Isso é um problema que precisa ser tratado. Você precisa tratar. E assim, você tinha que ter bloqueado esse sujeito, você não podia nem ter começado, enfim. Você foi andar a roda dos escarnecedores, quando você começou a dar lugar ao diabo. O que você fez? Você já começou a se aliar a pessoas que te faziam sentir confortável. Você começou a se escorar naquilo que te deixava confortável. E Deus, pela infinita misericórdia dele, ela passou por muita aflição, ficou doente, entrou em pânico.
Ela viu a vida dela destruída. Ela não tinha o dinheiro para arrumar, o rapaz estava pedindo um dinheiro que ela não tinha condições de dar de jeito nenhum. Foi uma chantagem que ele fez com ela, daquelas. E ela tinha medo de denunciar, porque podia voltar contra ela. Ela tinha uma vida na igreja, realizava algo na igreja, ela é casada há muito tempo, filhos, toda uma reputação. Ela viu a vida dela destruída. E Deus fez algo estrondoso, de forma inexplicável, que esse cara estava fazendo com outras pessoas a mesma coisa, só que aí pegou alguém que não tinha nada a perder também, que foi e denunciou. Enfim, e ela acabou sendo livre daquilo, e o cara tinha tanto problema agora para resolver que ele nem lembrou mais dela. E Deus deu o livramento a ela. Só que a lição que ela aprendeu ali foi, ela tinha que ter evitado o mal, ela tinha que ter fugido da aparência do mal, ela tinha que ter trabalhado o problema que ela tinha com o marido dela. Se ela não gostava do marido, ela tinha que ter trabalhado aquilo. Ela jamais poderia ter dado abertura para aquela pessoa na rede social. Jamais ouvir conselhos de gente que não acrescenta nada. Enfim, ela entendeu tudo. E emagreceu demais, o marido não entendia porque ela estava tão acabada, destruída. Mas, depois de todo aquele desespero, ela aprendeu a lição. Deixou de viver uma mentira, hipocrisia, uma vida bagunçada e tomou decisões. Aquela aflição salvou ela. Mas o meu ponto é que o buraco era bem fundo. Aquilo era só a ponta do iceberg. Tinha muita coisa que ela não vinha trabalhando, que ela nunca se preocupou em trabalhar. E um dia aquilo estourou. Deus está falando algo aqui com você. Fuja da aparência do mal, de conselhos errados, não se assente à roda dos escarnecedores. Tem aparência de mal? Fuja. Trabalhe as coisas que precisam ser trabalhadas. Não viva uma fé hipócrita. Não finja ser espiritual, ser de Deus. Tem algo errado na sua vida, seja lá o que for, conserta já. Não deixa coisas bagunçadas e vai cobrindo, vai cobrindo, vai cobrindo. Ninguém viu, ninguém sabe, dá para tocar. Não faça isso. Trabalha, trata, lida com as coisas. Não viva uma vida hipócrita, uma vida de imagem. Não pareça ser de Deus espiritual. Tenha uma vida reta, uma vida de verdade, uma vida íntegra. Parece mal? Foge. Eu não... Tem isso, mas tudo bem, né? Eu não gosto do meu marido, mas tudo bem. Deixa passar. Não. Busca ajuda. Busca em Deus. Busca numa liderança séria. Vai consertar o que precisa ser consertado. Precisa de libertação, vamos passar por uma libertação, por um aconselhamento. Não vamos deixar isso assim. Porque vai acumulando, acumulando, uma hora isso estoura de alguma maneira. Em nome de Jesus. Essa mulher aprendeu uma lição. Mas até hoje ela diz, ela mandou outro dia uma mensagem para mim e disse, eu não sou a mesma pessoa. Em nada. E eu ainda não me sinto recuperada. Então, o processo é longo. Mas ela deixou passar. Deus está falando algo aqui. Levante-se. Venha buscar Deus. Vamos fazer o que é certo em Deus. Se aproxime dEle. É dEle que a gente precisa. É dEle. Você precisa dEle. Nós precisamos dEle na nossa vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos.
Momento da oração. Ó meu Deus querido, nesse momento, meu Salvador, eu oro para que essa palavra tenha entrado, tocado corações e assim causado temor. Continue falando. Evitar o mal. E não enterrar sentimentos vivos e não deixar as coisas sem resolver, sem lidar, sem enfrentá-las. Nós precisamos resolver as coisas, nós precisamos lidar com as coisas. Nós não podemos simplesmente deixar passar e ignorar que algo existe. O Senhor quer nos ajudar a superar tudo. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo que foi colocado para receber oração, peço mudanças, definições, portas abertas, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, peço abundância, peço prosperidade, peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito abençoadas. Muito obrigada, meu Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, e onde vou estar às 9, celebrando a Santa Ceia do Senhor, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Pegue a sua família e venha. Vamos buscar a Deus. Se aproxime dele. Deus está de braços abertos, esperando por você. Conte com a gente sempre. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Forevermore, sailor to the sea of the soldier.